Vamos verificando, ó. Aí. Começou. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida. Nós estamos aqui para mais um devocional, né? Falar um pouquinho da palavra do Senhor, buscar a presença dEle, né? Estarmos glorificando o nome dEle, porque só Ele é digno de todo louvor e adoração, amém? Eu quero te convidar nesse momento, você fechar os seus olhos, onde você estiver, se você puder. Vamos estar buscando a presença do Senhor, que Ele possa falar aos nossos corações tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, que Ele venha ministrar em nossas vidas nessa noite com o Espírito Santo, amém? Pai querido, eterno Deus, neste momento, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença. Sim, Pai. Pai querido, nós estamos aqui para falar do Teu amor, para falar das Tuas Espírito obras, Santo. das Tuas maravilhas. Espírito Santo, eu peço ao Senhor que visita cada coração Em nesse nome de momento, Jesus. cada pessoa que vai estar assistindo essa live conosco, cada pessoa que vai estar assistindo depois, Espírito Santo. que o Senhor venha ministrar cada coração, porque só o Senhor conhece as nossas necessidades, Aleluia, Jesus. só o Senhor conhece aquilo que precisamos, aquilo que desejamos, nossos sonhos, planos, projetos. Glória a Deus. Pai, que o Senhor venha ministrar cada coração, em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Declaramos a Tua bênção, a Tua vitória. Senhor, declaramos o Teu agir em cada vida, na nossa vida, na nossa casa também, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá falar da palavra do Senhor? Glória a Aleluias. Amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja, povo de Deus. Que a paz de Cristo esteja no coração de cada um. Que essa paz, ela esteja no teu lar, na tua família, na tua vida. Amém? Hoje, nós estamos aqui em mais um devocional. Nós queremos falar o plano de salvação para um povo. O plano de Deus para salvar um povo. Nós sabemos que lá em João, no capítulo de número 3, versículo 16, que Deus, Ele enviou o único filho que Ele tinha a este mundo para salvar uma nação, para nos salvar, para nos dar vida e dar vida eterna, né? E nós queremos voltar lá atrás, nós queremos voltar lá no Egito, falar de um povo que estava na escravidão, um povo que estava escravo há mais de 400 anos. E Deus elaborou um plano para tirar esse povo da escravidão, para tirar esse povo do Egito. Deus elaborou um plano para levar esse povo a uma terra prometida, uma terra onde manava leite e mel, né? E hoje nós queremos falar desse povo, nós queremos falar desse plano de Deus para salvar esse povo. E nós vamos ler, eu quero que se você puder nos acompanhar, você que nos assiste neste momento ao vivo, você que vai nos assistir depois, né? Êxodo, capítulo de número 13, versículo de número 17 até o 22, nós vamos ler, que nos diz assim: E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamento ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Amém? Aqui nós vemos que, né, no versículo 17, Deus guia o povo pelo caminho. Quando Faraó ele deixou o povo sair do Egito, quando Faraó ele contemplou, ele viu todas as coisas que Deus fez através de Moisés. Faraó ele endureceu o seu coração, ele não queria de maneira alguma liberar o povo da escravidão,
E Deus, ele, através da vida de Moisés, Deus realizou muitas coisas ali para que convencesse ele a deixar o povo ir. Mas na verdade, nós vemos aqui que lá no capítulo de número 2 de Êxodo, lá no comecinho, que o plano de Deus para livrar o povo da escravidão, o povo que já estava há mais de 400 anos escravo ali, o plano de Deus começou ali, no nascimento de Moisés. Quando Moisés ele nasceu, né, e logo que Moisés nasceu, aí veio o decreto para que todos os meninos, homens, né, fossem mortos. E nós sabemos a história, a mãe de Moisés escondeu ele. Chegou uma hora que ela não conseguia mais esconder, ela colocou ele dentro de um cesto, colocou no rio. Todos nós sabemos essa história, mas o plano de Deus, na verdade, para libertar o povo, para tirar esse povo da escravidão, começou lá. E nós sabemos que Moisés, ele veio crescendo, ele começou a ver o sofrimento daquele povo ali, começou a ver o sofrimento daquela nação. Deus, ele já tinha traçado todo um plano, todo o trajeto para mudar a história da vida daquele povo, né? E a gente vê aqui no versículo 13 e no capítulo 13 e no capítulo 14, toda a trajetória desse povo, todo o plano que Deus traçou para libertar essa nação. Nós sabemos que Faraó, de maneira alguma, ele queria, né, liberar esse povo para sair do Egito. Todos nós conhecemos a história. Deus, ele fez tantas coisas acontecer para que ele acreditasse que era Deus falando através da vida de Moisés, que era Deus que estava, né, mandando Moisés ali. E a gente viu que ele, de maneira alguma, ele queria liberar o povo. Deus, quando Faraó, ele decidiu, né, liberar esse povo, e aí Deus falou: não, agora eu vou à frente, eu vou guiar vocês. Deus falou para Moisés: agora eu vou guiar vocês pelo caminho. Nós estamos vivendo na face dessa terra, mas nós somos guiados por quem? Deus, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar, para morrer na cruz, para morrer no madeiro, em nosso favor, pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Ali na cruz ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. E ali, quando Deus enviou o seu Filho, ele também planejou, ele traçou um plano de salvação para todos nós, né, amor? E é interessante que todo o plano de Deus, em questão de salvar uma nação, né, como Israel estava ali há 400 anos já na escravidão, Deus queria também tocar os egípcios, né? A salvação de Deus não era só para Israel, mas Deus queria tocar ali nos egípcios e mostrar o quão forte, o quão tremendo ele era, porque os egípcios adoravam vários deuses, né? Eles adoravam inúmeros deuses, cada deus para cada coisa, né? Deus Sol, Ahã e Deus Lua, e tinha tanta coisa, e Deus queria mostrar tanto para Israel quanto para os egípcios, né? Para o Egito, o poder e a força que ele tinha, né? Deus queria mostrar a todo aquele povo quem ele era. Então Deus enviou as pragas, né? Significando cada deus que o egípcio adorava, né? Derrotando ali cada deus que o egípcio adorava, e mostrando para Israel que ele tinha a mão forte, que ele podia salvar o povo, né, daquela escravidão, já que o povo há tanto tempo clamava por ele. E aí o Senhor então levanta, né, Moisés para poder salvar o povo. E nesse tempo do nascimento de Moisés até ele se tornar o grande líder, Deus trabalhou na vida dele também, né? Deus veio trabalhando principalmente na vida de Moisés. Então, desde o seu crescimento, ele foi morar ali no palácio, né? Não sabia exatamente de onde ele tinha vindo, qual que era a sua descendência, mas desde quando ele via a escravidão dos israelitas, ele já não concordava com aquilo, né? Ele já não concordava do jeito que eles eram tratados. Então, Deus veio trabalhando em toda a história de Moisés primeiro. Muitas das vezes Deus quer nos usar para uma grande obra,
mas ele tem que tratar conosco primeiro, ele tem que tratar dentro de nós primeiro, né? Tanto que ele leva Moisés para onde? Para o deserto, né? Para tratar com o íntimo de Moisés ali, com o seu interior, né? Um homem que fugiu, né? Um homem medroso, que não teve força, nem teve a capacidade de assumir com seus erros ali no momento em que ele matou um egípcio. Então ele fugiu, mas nisso tudo Deus já tinha um plano traçado, né? Nisso tudo Deus já tinha um propósito, que era usar Moisés. Ele queria Moisés, né? Às vezes você não sabe o que está acontecendo na sua vida, nossa, mas tanta coisa acontecendo e parece que não vai dar certo, que eu não vou chegar a lugar nenhum. Quando eu acho que vai dar certo, quando eu acho que vai acontecer, não acontece, acontece o contrário. Mas Deus tem todo um propósito na sua vida. Se você tem colocado a sua vida diante dele, se você tem confiado nele, ele tem todo um propósito. Ele precisa tratar com você primeiro, ele precisa tratar dentro de você primeiro, para assim ele começar a te usar, né? Assim que Moisés conheceu o Deus de Israel totalmente ali, ele Deus, né, na sarça, quando aquela árvore começou a pegar fogo e ela não se consumia, só queimava. Então ele, que é isso, né? Ele se aproximou e aí ele teve um encontro real com o Senhor ali e o Senhor começou a tratar com ele. E o Senhor viu os milagres e mostrou para ele o que ele podia fazer. E aí então o Senhor levanta ele e fala, ó, vai lá e fala com o faraó, né? Para deixar meu povo sair. Deixa o meu povo sair para me adorar. Só que faraó não, claro, de momento ali ele ia perder seus escravos, nunca, né? Então ele vai e rejeita a palavra, e aí o Senhor começa a usar Moisés e envia as 10 pragas. Até que então, né, Faraó decide libertar o povo, né, depois da 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. Então Faraó perdeu seu filho. E aí o coração dele se aquebranta naquele momento e ele liberta o povo de Israel, e é essa passagem que Deus guia o povo pelo caminho. E nessa trajetória, né, Deus tem todo um plano. Então assim, desde o nascimento de Moisés, né, bem antes, e até Deus começar a tirar o povo aqui, ele já tinha todo um plano traçado. Então acredite que nada está aquém de Deus, nada está, nossa, isso aqui aconteceu pela vontade do homem, pela vontade, não. Ou você está na permissão ou você está na vontade de Deus, mas tudo está no controle de Deus, né? E aí Deus começa então a tratar com Faraó, e Faraó deixa o povo sair. E aí o povo começa a ir pelo deserto. E eles podiam ir por 2 caminhos, mas Deus guiou eles por um caminho certo, porque Deus já tinha um plano lá na frente do que ele ia fazer, né? E eu acho engraçado, né, que quando Deus chamou Moisés, quando Deus escolheu ele, as experiências que Moisés ele começou a ter com Deus, né? Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós aceitamos a vontade de Deus nas nossas vidas, nós começamos a ter experiências com Ele. A gente viu que, como a Raquel falou agora, já pensou, Moisés chegou perto de uma árvore, a árvore começou a pegar fogo, né? Começou a pegar fogo. Já imaginou a experiência que esse homem teve com Deus naquele momento ali, de ouvir a voz de Deus, Deus chamar por ele, Deus falar com ele, de ouvir nitidamente a voz de Deus. E quando Deus ele traça um plano para as nossas vidas, quando Deus ele traça um plano para mim, para você, para uma nação, para um povo, Deus ele nunca deixa o povo sozinho, né? Aqui o versículo 17 aqui nos fala que Deus ele guia o povo pelo caminho, Deus ele nos guia pelo caminho, né? Deus ele guiou aquele povo e até hoje ele continua fazendo isso, ele continua nos guiando pelo caminho, né? E aqui no versículo de número 1 diz assim que e o Senhor ia diante deles, né? Deus colocou a coluna de nuvem e de fogo como evidência da sua presença e do seu amor, cuidando do povo de Israel, né? Ali essa nuvem, né, que ia diante do povo, era a evidência da presença de Deus, da glória de Deus que estava com ele, a presença de Deus ali, né? E mesmo assim, a gente viu que muitos desse povo que saiu, né, para essa caminhada, que saiu da escravidão, o povo era escravizado, né? Eles estavam lá no deserto comendo o quê? Comendo pepinos, melões, trabalhando sem ganhar nada, né? Então, a gente viu que muitos desse povo, quando eles saíram de lá, eles queriam voltar. Quando eles
começaram a encontrar alguma dificuldade na sua caminhada, na sua trajetória, eles queriam voltar atrás, né? E nós não estamos vivendo em dias difíceis, em dias diferentes. Estamos passando por isso nos dias de hoje. A gente vê que muitos, Deus ele traçou um plano de salvação, né? Um plano de salvação para esse povo, e muitos estão querendo voltar atrás, muitos estão querendo desistir. Muitos têm saudade do que vivia no passado. Muitos têm saudade dos pepinos, dos melões, da escravidão, de ser escravo do diabo. Muitos têm, quando eu estava lá era melhor, era assim, era diferente, mas se esquece da grandeza de Deus, se esquece da glória do Senhor na vida deles, se esquece das pequenas coisas que Deus faz. Às vezes a gente quer ver só as grandes coisas, mas nós esquecemos os mínimos detalhes da maneira que Deus cuida. Você vê aqui no versículo, e o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem. Né? O que era essa nuvem? Né? A gente sabe que no deserto, né, durante o dia, o sol é escaldante, é 40 graus. Insuportável. Né? E então Deus, quando Deus não deixou esse povo, né, de qualquer maneira, não, vocês vão caminhar para o deserto, vão queimar aí no sol escaldante, não. A nuvem ia acompanhando esse povo, ia fazendo sombra, né? Eles estavam embaixo da nuvem, estavam protegidos, porque Deus estava ali com eles, Deus estava guiando eles, né? E de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiar, né? Então o que era isso? De dia eles tinham a nuvem que estava guiando eles, estava protegendo eles do sol. E à noite o deserto faz menos 50 graus, é frio. A nuvem de fogo que estava ali aquecendo eles, e para que a claridade, a nuvem de fogo que era a claridade para os guiar pelo caminho. Além de esquentar, né? Além de esquentar, Deus estava guiando eles. O caminho. Né? A grandeza de Deus é sobrenatural foi na vida daquele povo, nas nossas vidas até hoje, né? Então, e mesmo assim, às vezes muitos pensam em voltar atrás, pensam em desistir, querem parar na caminhada, querem voltar para o Egito, né? Quando eles, no versículo 14, no capítulo 14, aqui em diante, né, fala que Deus anuncia a ruína dos egípcios, do inimigo daquele povo. No versículo 13 aqui, Moisés fala para o povo, olha, Moisés disse ao povo, não temais, estais aquietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Né? O Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor até hoje ele está pelejando por nós. Ele não parou. Até hoje Deus ele está trabalhando em nosso favor. Eu acho muito bonito essa passagem do capítulo 14, do versículo 13 em diante aqui, que fala que Deus ele peleja, Deus estava trabalhando, Deus até hoje está trabalhando em nosso favor. Né? Nós somos povo escolhido, você é escolhido do Senhor. Né? Você tem um chamado. Você foi chamado para salvação, para ser salvo, para morar numa terra onde mana leite e mel, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter coronavírus, não vai ter câncer, não vai ter mais choro, não vai ter mais nada. Né? Nós estamos a caminho. Aqui onde nós estamos, essa terra ela é passageira. Né? Deus elaborou todo um plano de salvação para nós, assim como ele elaborou para aquele povo naquela época, no passado. E aqui do versículo 13 em diante fala a primeira dificuldade que aquele povo encontrou, quando eles murmuraram, mas você nos tirou lá do Egito, nos trouxe aqui para quê? Para morrer? Lá onde nós estávamos estava bom, né? Estava trabalhando igual escravos mesmo, estavam escravos de Faraó, estava bom lá onde estava. Eles esqueciam fácil o que Deus fazia, né? Na primeira dificuldade eles já esqueciam do milagre das 10 pragas, né, do Senhor proteger todos os primogênitos de Israel, do Senhor tirar eles com a mão forte dali, e eles levaram todos os seus bens e todos os animais que eles tinham, eles levaram, e eles esqueciam muito fácil, porque você imagina, o Senhor manda eles saírem do Egito e coloca ali uma coluna
de nuvem, né, uma nuvem, a coluna de fogo para guiar eles. Gente, era um milagre, era já, né, operava maravilhas ali, já era uma coisa tão grande. E eles vendo tudo isso, não acreditavam ainda que o Senhor podia fazer. Então, eu acho bom que aqui, um pouquinho antes do versículo 13, no comecinho do capítulo 14, o Senhor fala para eles assim, pararem de caminhar e acamparem no deserto. E aí, o versículo 3 fala assim, Deus fala, então Faraó dirá dos filhos de Israel, então estão desorientados na terra, o deserto cerrou. E aí, Deus já fala tudo aquilo que Faraó ia pensar. Deus manda Israel acampar, parar, ficar ali, e Faraó então pensa que por eles terem parado, que eles estavam desorientados e que o deserto tinha encurralado eles, né? E aí o Senhor já tinha um plano nisso tudo. Então Deus endurece o coração de Faraó. E muitos leem essa passagem e falam, nossa, mas Deus é mau, né? Endurece o coração do povo, faz o povo sair, mas endurece o coração de Faraó. Isso me mostra que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, sabe? Seja os nossos inimigos, seja as situações que acontecem, seja aqueles que se levantam contra nós. Muitas das vezes, levanta uma situação ou alguém, uma pessoa contra você, e aí você pensa, nossa, Deus não está comigo, que isso? Se Deus está comigo, isso não estaria acontecendo. Não, muitas das vezes Deus levantou aquilo ali e permitiu acontecer para Deus transformar você, para Deus mudar você e também mudar a pessoa. Porque através da sua atitude, através daquilo que você faz diante de uma perseguição, diante de uma batalha, diante de uma situação que se levanta, você dá testemunho para outras pessoas. Você dá testemunho para aquele que se levantou contra você, aceitar Jesus, mostrar que ele é um Deus tão grande. Porque aqui o Senhor fala assim, no versículo 4, endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Eles assim o fizeram. Então, assim, tudo que o Senhor já tinha ordenado, eles fizeram. E o Senhor queria glorificar o seu nome e mostrar para toda a nação de Israel e para toda a nação do Egito quem ele era. Que ele era Deus e que não há outro igual a ele. Então, tudo isso está no plano de Deus. E muitas vezes nós, como Israel, nós só olhamos para a dificuldade. Às vezes você acabou de passar por uma vitória, você acabou de sair da terra do Egito, você está ali a caminho da seu propósito, da cidade santa, né, da onde mana leite e mel, e você vê uma dificuldade, você já começa a reclamar, murmurar, sabe? Você já começa a querer parar, desanimar, porque por experiência própria, né, nós somos falhos, nós somos seres humanos. Quando acontece alguma coisa que não está nos nossos planos, né, que sai dos nossos planos, mas tudo está nos planos de Deus, a gente já pensa, vou sair da igreja, vou desistir, não quero mais fazer, esse negócio não dá certo, tudo que eu tento não vai pra frente, ou Deus não tá comigo porque eu comecei e aí já vem a luta. E não é assim. Quando surgir a luta na sua vida, você pergunta pro Senhor, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que mudar? O que o Senhor tá querendo me ensinar com essa luta, com essa pessoa, com o que tá acontecendo? É assim que nós temos que ver, sabe? E Israel sempre foi assim. O Senhor sempre fazia tantos milagres e eles iam e desanimavam. Eles iam e quando acontecia um problema eles já queriam desistir, já começavam a murmurar. Por que a gente saiu do Egito? Você trouxe a gente para morrer no deserto? Não tinha sepultura lá no Egito o suficiente, não? Você trouxe a gente para passar fome? Você trouxe a gente para poder morrer aqui? E o povo começava a reclamar, sabe? Mas Deus tão misericordioso, né? Deus tão misericordioso já trazia a providência, já mostrava para eles um milagre. Que aí ele vem aqui, né, no versículo 13, como o Alisson falou, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E é isso que nós temos que fazer hoje. Se alguém se levanta, seja quem for, contra a sua vida, seja um parente, seja alguém da igreja, seja um amigo, seja alguma situação na sua vida, sabe? Apresenta isso diante do Senhor e cala e espera no Senhor, porque Ele vai pelejar por você, né? É Ele que vai se levantar em seu favor. A primeira dificuldade que nós encontramos, né, quando somos perseguidos, quando estamos passando por provação, a primeira coisa que o inimigo ele lança na nossa mente é para parar,
para desistir, como diz, para chutar o balde, larga tudo, não siga em frente. A primeira coisa que vem na nossa mente é isso. Onde está Deus? Né? Cadê o teu Deus? Né? Mas aqui nós aprendemos essa passagem que Deus ele trabalha em nosso favor. De maneira alguma Deus ele nos deixa só. Que Ele está nos guiando. Ele está nos dando livramento. Ele está nos protegendo. Né? Aqui no versículo do capítulo 14, do versículo 15 em diante, fala assim que quando eles chegaram ali diante do mar, né, eles falaram para Moisés, mas e agora? O que será de nós? Não tem mais como seguir em frente, não tem como ir do lado, se voltarmos atrás nós vamos morrer, né? O que nós vamos fazer agora? Né? Aí Moisés ele vai e clama o Senhor. Aí Deus fala para ele tocar nas águas, né? Deus fala, toque nas águas, né? E nisso, quando Moisés ele toca nas águas, o mar não se abriu imediatamente, né? A palavra diz que Deus ele trabalhou a noite inteira. Deus enviou um vento, né, oriental, e Deus ele trabalhou a noite inteira em favor daquele povo, né? Quando nós passamos por esses momentos, por perseguição, por luta, por provação, por adversidades na nossa vida, né, temos que ter a certeza que Deus ele está trabalhando em nosso favor. Deus ele está trabalhando para nos dar o escape, né? E no lugar da murmuração, né, do choro, do pranto, nós temos que confiar e aguardar no Senhor, clamar o nome dele e continuar confiando nele. Porque o plano de salvação que ele tem nas nossas vidas não vai ficar parado no meio do caminho. Deus não vai nos levar para o meio do deserto e falar assim, agora você está aqui no deserto, você vai morrer de maneira alguma. Né? Foi no deserto que Moisés teve as maiores experiências com Deus. Foi no deserto que aquele povo teve as maiores experiências com o Senhor. Foi no deserto que Deus se revelou de uma maneira sobrenatural, né, na vida daquele povo. Foi ali no deserto, né? Às vezes quando nós nos sentimos no deserto, é ali que Deus ele vai nos revelar a nós. É ali que nós vamos ter experiências com Ele. É ali que Deus ele vai falar conosco. Foi ali no deserto que Moisés ele ouviu a voz do Senhor. Foi ali no deserto que ele teve a experiência com Deus. É no deserto que nós vamos ouvir a voz de Deus. É no deserto que nós vamos ter experiências com Deus. Né? Então, é no deserto que nós vamos aprender. É no deserto que nós temos que aprender a confiar mais no Senhor. É no meio da perseguição, da luta, da dificuldade, da adversidade. É ali que Deus ele vai falar conosco. E aqui no versículo 15, o Senhor diz a Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que marche. Quer dizer, diante da dificuldade não é para você parar. Diante da dificuldade não é para você retroceder, marche, vai para frente, continua. Continua, porque o Senhor está contigo. E aí eu lembro daquela passagem do devocional, né, que a gente fez sábado sobre Josué. Porque o Senhor diz para ele, tenha bom ânimo, esforça-te. Né? Porque eu vou fazer você herdar toda a terra que eu te prometi. E aí o Senhor diz para ele, aonde você pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado. E aí o Senhor diz para Moisés, marche, vai, continua, não para, é para vocês andar. Por quê? Porque o Senhor, se você continuar, se você não parar, o Senhor vai te dar tudo aquilo que Ele prometeu. Toda a terra onde pisar o vosso pé será seu. Tudo aquilo onde você pisar, você determinar onde você for, o Senhor está contigo. Então o Senhor fala para ele, vai, marcha, continua, né? E aí entra essa passagem de Josué, porque aonde pisar o vosso pé eu tenho te dado. E aí o Senhor fala para ele, levanta, toca nas águas, né? Que o mar vai se abrir. E ali mais um milagre o Senhor vem fazendo na vida de Israel. E quantos milagres o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Todos os dias nós acordamos, né? Nossa família, eu posso dizer pela minha, né? O Senhor tem dado saúde à minha família, aos meus filhos, ao meu esposo, a minha vida. Nós temos acordado, o Senhor tem nos dado o alimento. Muitas das vezes na dificuldade, mesmo, né? Passando por crise, o país e tudo mais, todo mundo reclamando. Mas o Senhor tem nos dado o alimento de cada dia, né? Não tem faltado combustível no carro, na moto, pra gente trabalhar, pra gente andar, pra ir pra igreja. O Senhor tem nos sustentado. Às vezes o inimigo nos leva a olhar somente para aquilo que nós poderíamos ter, ou que nós não temos, ou que poderia ser diferente, ou que ficou para trás, né? Igual o Egito mesmo, vinha dificuldade, o povo, mas nós tinha verdura, nós tinha legumes, nós tinha um lugar para dormir, ninguém estava perseguindo, a gente estava lá, era escravo, mas estava lá, né?
comendo e dormindo. Então, muitas vezes nós olhamos somente para a dificuldade, mas nós temos que olhar para o Senhor, porque se Ele está conosco, o mar vai se abrir. O mar vai se abrir. Se não abrir, você vai andar por cima dele, né? Temos que crer no milagre. E aí o Senhor diz para ele, não pare. E aqui nós vemos, nessa passagem, que tudo, como está escrito em Romanos 8, né? Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então todas as coisas, sendo elas, ele fala todas as coisas, ele não fala as coisas boas. Ó, todas as coisas boas, tá? Cooperam para o seu bem. Não, ele tá falando todas as coisas, sendo elas boas ou más, sendo do seu agrado ou não, sendo aquilo que você pediu para Deus ou não. Porque muitas das vezes nós oramos, pedimos a Deus algo, né? E ele pode dizer sim ou não. Ele vai te responder. Ou é com sim, ou não, ou espera. Né? E muitas das vezes nós não queremos ouvir o não e nem espera. Nós queremos só o sim. Só o sim. E às vezes o sim não é o bom. Né? O sim não é aquilo que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós fazemos planos, né? Igual hoje mesmo nós estávamos conversando sobre o nosso terceiro filho, o Antônio, que veio inesperado, né? E nós não planejou, não era um plano. Mas o Antônio era plano de Deus para nós, né? E os planos dele são perfeitos, né? O plano dele é perfeito, a vontade dele é perfeita e agradável. E é isso que nós vemos aqui. O plano de Deus para Israel era perfeito, né? Era perfeito e agradável. Deus queria pegar Israel como uma nação exemplo, né? Modelo. Para ele agir na nossa vida, nós temos Israel como uma nação modelo, né? Verdade. Aqui no 13, capítulo 13, versículo de número 22, diz assim, ó, nunca tirou de diante deles, diante da face do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Então a presença da nuvem, do fogo, permaneceu entre eles até a chegada na terra prometida, né? Durante 40 anos ali, a presença do Senhor, a nuvem estava, né? Estava com eles, a nuvem estavam acompanhando eles, até a entrada da terra prometida. Deus, ele não tirou. Então significa que o quê? Que Deus estava com eles até a entrada da terra, né? Nós temos uma promessa de Deus. Você tem uma promessa de Deus, né? E Deus, ele está contigo. A presença dele está com você. Deus, ele não tira a presença dele de você de maneira alguma, né? Eu aprendi uma coisa, que as mãos de Deus, ela está assim, né? E nós estamos aqui debaixo. Deus, ele nunca encolhe a sua mão. Nunca ele vai encolher a sua mão. As mãos dele sempre vão estar estendidas. Mas às vezes nós saímos de debaixo das mãos do Senhor. Nós saímos debaixo da nuvem, né? Tá lá. Às vezes nós saímos. Então, Deus, ele sempre vai estar conosco. A promessa de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na tua vida. Muito daquele povo, né, murmuraram, ficaram no caminho, morreram, né? E isso vem a vontade e a permissão, né? A gente vê o povo de Israel, depois se você puder meditar, né, melhor nessa passagem, você vê até mesmo Moisés como o líder, né? Aquele que Deus falava com ele, ele também teve sua falha, seus erros. E nisso vem a consequência, né? Igual Deus falou, que Deus está com as mãos estendidas, nós é que ficamos debaixo ou não. Então nós podemos estar na vontade de Deus, né? Senhor, eu quero a tua vontade, me guia pelo teu caminho, pelo teu querer. Ou nós podemos estar na permissão. Então nós saímos da vontade e vivemos na permissão. A permissão é o quê? Você faz o que você quiser. Você não pede para Deus nada, você não conversa com Deus, você não fala nada, você não lê a passagem, a Bíblia não é o seu guia, né? A vontade de Deus não te interessa. Então aí, depois você não pode reclamar das consequências que vêm. Ai, Deus não me ama, Deus não me quer. Mas não, foi a sua escolha. Ele te deu um livre-arbítrio. Você escolhe o caminho que você quer andar. Então eu sempre peço pro Senhor, isso é uma oração minha de todos os dias. Senhor, que eu esteja na tua vontade. Faça a tua vontade na minha vida, né? Porque estamos dentro da vontade de Deus, a gente tá bem, né? A gente tá no caminho certo. Mas se você estiver na permissão, não pode você depois reclamar das consequências que vêm, né? Porque quando nós decidimos o que nós queremos, igual Deus falou para Moisés, Moisés, toca na rocha,
E Moisés, de tanto ouvir o povo, que às vezes a gente dá muito mais ouvidos, né? Atenção para as coisas que as pessoas falam, né? Para as pessoas de fora, para amigos ou até pessoas que dão más conselhos, a gente dá tanta atenção para eles e acabamos tomando a decisão errada. Então Moisés, de tanto ouvir o povo reclamar e falar e murmurar e reclamar, Moisés ficou irado, ficou nervoso, foi lá e bateu na rocha. E por causa disso, ele perdeu a bênção dele, né? Ele foi salvo? Foi. Ele continuou depois, né, vontade de Deus? Sim, Deus agiu na vida dele, agiu. Deus usou ele, usou. Mas por causa disso, teve uma consequência. Por causa, né, desse momento em que ele tomou a sua própria decisão e não fez o que era da vontade de Deus, ele teve uma consequência. E isso acontece com a gente também, né? Por que a nossa nação vive esses dias, né, de crise, esses dias de problema, esses dias de luta? Porque isso é uma consequência, né? Isso é uma consequência da humanidade. O mundo está passando por isso, o nosso país está passando por isso, né? E isso é uma consequência de erros, de decisões que as pessoas tomaram por vontade própria, né? Visando seus próprios interesses. Então, tem uma consequência. E muitas das vezes, por nós tomarmos uma decisão que não é da vontade de Deus, até mesmo aquelas pessoas que estão à nossa volta, familiares, filhos, né, marido, esposa, os nossos parentes também sofrem com uma decisão errada que a gente tomou. Mas nunca, enquanto há esperança, há tempo. Enquanto há vida, há esperança, né? E você tem tempo de voltar para a vontade de Deus, de voltar a estar debaixo das mãos potentes do Senhor, né? Debaixo da sombra, né, do esconderijo do Altíssimo ali. Amém? Glória a Deus. Que você que está nos assistindo, você possa estar debaixo das mãos do Senhor. Que você possa estar debaixo da nuvem, sendo guiado por Ele. Quando você está debaixo das mãos dEle, quando você está debaixo da nuvem, você está protegido, você está guardado. Aqui você vê que Faraó com seus carros, seus cavaleiros, achou que podia, né? Vamos passar também, o mar abriu lá, vamos passar. O mar se fechou. E ali eles foram tragados, eles foram consumidos, né? Por quê? Porque Deus estava guardando o seu povo. Então eu e você, nós estamos guardados pelo Senhor. Vamos caminhar no deserto às vezes? Vamos. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Mas vamos estar guardados por Ele. Ele sempre vai estar conosco, Ele sempre vai estar nos guiando, sempre vai estar nos conduzindo. Amém? E não importa o que você esteja passando, se você permanece na vontade de Deus, deixando que Ele te guie, que Ele tome conta da sua vida, você vai vencer, a vitória é sua, em nome de Jesus. Só confia, creia, porque há um lugar, mesmo no tempo difícil, há um lugar em que você pode se esconder, há um lugar onde você pode achar refrigério, refúgio, consolo, onde você pode entrar no seu quarto e chorar aos pés de Jesus, porque Ele vai te consolar, Ele vai estar com você te fortalecendo. Tem um louvor muito lindo e que já tem uns dias que eu tô querendo cantar ele, que esse louvor possa falar ao teu coração. E que nos momentos difíceis, talvez de ansiedade, talvez desespero, depressão, por não saber do futuro, não saber o que vai acontecer, que você possa se esconder nesse lugar, que você possa entrar no esconderijo do Altíssimo e ali você repousar e descansar. Amém? Diz assim: há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina, esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam, há um lugar onde eu ouço teu Espírito, há um lugar de vitória em meio à guerra, esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Aleluia. Aleluias. Que você esteja nesse lugar. Esse lugar é no Senhor. Aonde você vai encontrar refrigério. Não é nas pessoas. Não coloque, e o que eu tenho falado muito, não coloque a sua esperança, não coloque as suas expectativas nas pessoas, nos homens, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua mãe, no seu pai, irmãos. Não coloque. Coloque a sua expectativa, a sua esperança, na sua confiança no Senhor. Aleluia, Jesus. Porque é só nele que você encontra paz, que você encontra refúgio, que você encontra alegria, que você encontra refrigério para sua alma. É só nele que você tem paz. É só nele que você pode deitar e descansar e dormir em paz, sem ficar com insônia, sem se preocupar no que vai ser do amanhã, no que vai ser das contas. É nele que você encontra refúgio. É nele que você encontra paz. E que você esteja nesse lugar de refrigério, nesse lugar onde a paz é quem governa, nesse lugar onde os sonhos, os seus planos, projetos, os seus anseios não se abortam, mas o Senhor, Ele realiza, em nome de Jesus, na sua vida, todos os planos, todos os sonhos que Ele tem para você, todo o propósito e projeto que Ele tem na sua vida, que você esteja nesse lugar de paz e de consolo e de refrigério, que é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Êxodo aqui no 14:14, só para encerrar, diz que o Senhor pelejará por vós. Né? Então o Senhor, ele prometeu para os israelitas que ele ia pelejar por eles, que ele ia lutar por eles. Né? A obrigação deles qual que era? Era caminhar, era avançar pela fé. Né? Qual que é a nossa obrigação? A nossa obrigação é caminhar pela fé, é avançar. Marcha. Né? Marchar. Diga ao povo que marcha. A nossa obrigação Continua. é marchar, é continuar. Mesmo encontrando algum mar na nossa frente, às vezes encontrando algumas dificuldades, a nossa obrigação é não desistir de maneira alguma, porque Deus, ele vai lutar por nós. Deus, ele luta por nós, né? Ele peleja por nós. Não é preciso com que nós arranque a nossa espada, não é preciso que a gente lute com as nossas armas. O Senhor, ele luta, ele peleja por nós. Ele luta e ele peleja por você. A tua obrigação e a minha obrigação é caminhar pela fé, é seguir em frente e não desistir. Amém? Aleluia. Vamos orar? Nós oramos, né? Vamos orar. Nós vamos orar por você. Vamos orar pela tua vida neste momento, pela tua casa. Ora. Amém. Encerra. Amém? Aleluia. Senhor, Abençoa neste esse momento, povo. colocamos diante Sim, de Ti, Pai. ó Pai, cada vida, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante do Senhor cada família, Sim, Pai, Pai querido, querido. cada irmão, cada irmã, cada filho teu, Sim, cada pessoa, Deus. Senhor, que esteve conosco aqui nessa live, Em nome irá de assistir Jesus. depois.
Pai querido, que o Senhor esteja visitando, Em que nome o Senhor de venha Jesus, falar a Pai. cada coração segundo a sua necessidade. Sim, Espírito Pai querido, só o Santo. Senhor conhece as nossas vidas. Aleluia, Vai de encontro Jesus. agora com cada família, Senhor, com cada filho, pai, mãe, Glória a irmão, Deus. Senhor, que o Senhor venha agir, esposo, Senhor, esposa, que o Senhor venha Em agir em cada nome de família, em Jesus, cada lar, Pai. Senhor, da nossa nação. Sim, Pai querido, eu te Espírito apresento Santo. o nosso país, te apresento, Senhor, cada vida. Em nome Pai de querido, que todo Jesus, decreto, que todo palavra, Senhor, de maldição, de morte, Pai querido, toda palavra, Sim, Senhor Pai. Deus, de desânimo, de abatimento, Pai, caia por terra em Em nome nome de Jesus. Pai. Levanta o teu povo, levanta, Senhor, este filho, Sim, esta Pai. filha, Pai, levanta com mão poderosa e Em forte, nome de firme, Jesus. Senhor, nas tuas mãos, que eles possam encontrar em Ti, Senhor, tudo que Em nome de necessitam, Jesus, tudo, Senhor, Pai. que anseiam. Que possam colocar, Senhor, em Ti a sua Glória confiança, a a sua Deus. esperança, Deus. Determinamos a cura, determinamos a Em nome do restauração, Teu Filho amado. determinamos, Senhor Deus, o refrigério, a paz. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, Pai. Senhor, possa entrar em cada lar, em cada Sim, vida. Espírito Pai Santo. querido, aonde essa live chegar, aonde essa palavra chegar, Sim, Pai querido, Pai. que possa haver transformação, Em que possa nome de haver Jesus. cura, que possa haver restauração. Em Sim, nome Pai. de Jesus, vai Espírito Santo e faça aquilo que te apraz. Pai. Te agradecemos por este momento, Senhor, na Sim, tua Pai. presença. Te agradecemos Te por rendemos estarmos graças aqui. e te Te agradecemos louvamos, por Pai. cada filho, cada filha que esteve conosco. Sim, Pai. Te agradecemos por todo o teu agir e por Sim, todas as Espírito tuas Santo de bênçãos e por todos os teus milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Guarda, Senhor, Senhor, teu que povo. essa noite possa ser de paz e descanso em cada lar, Deus. Que ele possa dormir, que ela possa dormir, Senhor Deus, e descansar, Em Pai. nome Em de nome de Jesus. Que todo mal caia por terra, que toda ansiedade caia por terra, em Sim, nome de Espírito Jesus. Determinamos a cura, a restauração, o livramento. A libertação Determinamos, do teu povo, Senhor Pai. Deus, o milagre em Em cada nome vida. de Aquilo que o Jesus. teu filho precisa, Pai. Vai de encontro Espírito agora, Deus. Santo de Em Deus. nome de Jesus. Determinamos nome o de teu Jesus. milagre, o teu poder, o teu manifestar em cada vida, Pai. Sim, Em Pai. nome de Jesus. Nos dá uma noite abençoada. Nos Sim, dá uma Pai. semana abençoada, Pai. E que possamos estar aqui, Senhor, Sim, mais uma Espírito vez Santo. para falar da tua palavra, Deus. Te agradeço pela minha família, te agradeço pelos Sim, meus Pai. filhos, Senhor, pelo meu esposo. Te agradeço, Senhor, pela vida da Em Ercília, que nome está de conosco. Jesus. Te agradeço, Senhor, por cada vida, Senhor, que está assistindo e que vai assistir Sim, essa live. Espírito Pai, Santo. queremos no teu agir, no teu mover, que o Senhor faça a tua vontade, Em em nome nome de de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado pelo carinho. Obrigado por nos acompanhar. Que você possa estar sendo abençoado, sendo edificado com essa palavra em nome de Jesus. Se você tem algo para nos falar, pode deixar nos comentários. Nós estamos no Facebook agora e no Instagram. No meu Instagram é Raeloísa32, Raquel Heloísa Souza. E também estamos no YouTube, né? Fala aí, deixa aí o canal do YouTube. No YouTube é o Alerson Souza. Vai lá no YouTube, dá um. Como que fala lá? É like? Fala? Dá um like lá, né? Ativa os sininhos. Isso, ativa o sininho, nós vamos mandar essa live lá pro YouTube. Tá? E se inscreva lá no Se canal. inscreva lá no canal. A gente está pedindo.